Essa semana eu fiz algumas reuniões de qualificação, né, reuniões de diagnóstico, e de diversas coisas que eu quero trazer aqui no meu canal sobre os insights que eu tive e coisas que eu posso aproveitar para trazer de conteúdo. Eu escolhi começar pelo rapport, né? E aí nesse vídeo eu quero falar sobre o jeito certo de criar rapport. E por que eu usei aspas, tá? Porque se tu já viu alguns vídeos aqui do meu canal, eu não sou o cara que gosta de ficar cagando regra e dizendo que eu é que sei e o que todo mundo está ensinando tá errado. Eu não tenho essa pretensão, mas eu gosto de trazer aqui para vocês a minha visão, a minha opinião e algumas coisas que eu vejo dar mais certo, algumas coisas que eu converso com outras pessoas e que eu valido que dá certo, e também algumas coisas que eu acho legal de fazer, tá? Por que eu quero falar do rapport aqui? Porque a gente vê muita gente falar que o rapport é espelhar os movimentos da outra pessoa, é espelhar o tom de voz da outra pessoa, né? Uma coisa que, cara, pra mim grita um alarme assim, sabe? É quando a gente abre uma reunião com alguém, porque eu sou cliente também, né? Então eu já fiz reunião com vários fornecedores, mas tu abre a reunião e aí a pessoa vem com: e aí, Adailson, fala de onde? E aí, Adailson? Aí eu digo, né, não, cara, eu sou Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, Porto Alegre, pô, tá frio aí, sabe? Tipo, como é que tá o tempo? Essa coisa do fala de onde, como é que tá o tempo, sabe? Cara, dá certo, dá certo, porque tu não começa a reunião já falando bom, estamos aqui para falar sobre os teus desafios. Não, tu tem que começar de uma forma mais leve, tu tem que fazer o rapport com o cliente, mas, cara, tem algumas palavras que eu repito muito aqui no meu canal. E uma delas é interesse genuíno. Então, tira 10 minutos antes da reunião e vai estudar a empresa que tu vai conversar, cara. Vai estudar a pessoa com quem tu vai conversar. Comece a reunião com uma conexão genuína e não uma conexão padrão. Comece com uma relevância pro teu cliente. Esse é o detalhe. Quase todas as reuniões que eu fiz essa semana, eu consegui começar a reunião falando de alguma coisa que eu vi na internet sobre a empresa da pessoa. E aí tu percebe que a pessoa, sabe, ela já se anima, já se inflama. Então tem algumas coisas que a gente precisa internalizar para fazer o rapport do jeito certo, né? Uma delas é a energia que tu vai começar essa reunião. Se tu não tá numa vibe legal, se tu não tá num momento legal, se tu tá um pouco, de repente, na última reunião tu já tá um pouco cansado, um pouco de dor de cabeça, cara, sempre faz um intervalo entre uma reunião e outra que tu consiga levantar, te movimentar um pouco, tomar uma água, não para mexer em celular, mas para tu respirar, para tu buscar te revitalizar. Tem pessoas que eu vi um vídeo essa semana, inclusive, do cara falando que entre uma atividade e outra, quando ele faz o Pomodoro ali, ele faz uma pequena meditação, inclusive, enfim. Cara, faz qualquer coisa, sabe? Mas entra na reunião com a energia elevada. Também não é para ser aquela energia exagerada. E aí, Adailson, tudo bem? Como é que tá? Não é isso, mas mostra a tua energia, a tua alegria, a tua satisfação de estar naquele momento com aquela pessoa. E não. E aí, Adailson, tudo bem? Boa tarde. Como é que estão as coisas? Fala de onde, cara? Não, cara, sabe? Tipo, bota um pouco mais de animação. Fala, Adailson, tudo jóia? Como é que tá aí? Tudo certo? Sabe? Vamos lá. Tu quer meter o fala de onde? Mano, pergunta. Olha de onde é a empresa. Aí tu pergunta, a Provent2B tem operação em outros lugares? Se tu não buscar essa informação, tá? Se tu não encontrar. A Provent2B tem operação em outros lugares ou tu tá falando de Porto Alegre mesmo? Já diz pra ele que tu viu de onde é a empresa do cara. Se tu falou com essa pessoa no WhatsApp, tu tem o DDD dela. Se tu não sabe todos os DDD de cor, vai no tio Google. De onde é o DDD 51? Aí ele vai te dizer várias cidades que tem o DDD 51 aqui no Rio Grande do Sul. E aí tu investiga, cara, 5 minutos, 10 minutos que tu vai fazer antes da reunião. E aí tu pega uma informação relevante. Por exemplo, eu fui conversar com uma empresa essa semana que eles participaram de uma feira que é super importante pro segmento deles. Como é que tu acha que eu comecei a reunião?
E aí, como é que estão? Tudo bem? Eu vi que vocês tinham um stand lá na feira tal. Eu dei o nome da feira. Eu vi que vocês tinham um stand lá na feira tal, né? Confesso que eu não conheço muito desse universo, mas eu percebi. E aí tu procura pontos, né? Por exemplo, era uma feira que falava sobre negócios e tecnologia. Cara, eu sou um old school tech, como eu digo, né? Músicas e filmes eu gosto antigos, mas eu sou um cara que gosta de tecnologia. Inteligência artificial, ferramentas, essas coisas. E eu, poxa, eu confesso que eu não entendo muito do segmento de vocês, eu falando, né? Confesso que eu não entendo muito do segmento de vocês, mas eu percebi que tinha bastante coisa de tecnologia lá, inclusive. Aí eu falei de uma empresa que estava lá, que eu conhecia, e eu disse, pô, eu não sabia que eles tinham uma solução para tal lugar. Vocês chegaram a se conectar com essa empresa? Cara, eu falei um troço, tipo, nada a ver com o tempo, da onde que a pessoa tá falando. Não comecei assim. E aí o início tem que ser com energia, tem que conectar com alguma coisa que seja relevante para a pessoa, mas o mais importante para tu criar o rapport mesmo, além disso, claro, isso é mais uma coisa, uma dica mais de abertura de reunião, vamos dizer assim, mas o mais importante é tu estar presente naquela hora, naquele local, com aquela pessoa. É isso. E o momento em que tu tá ali, não tem nenhuma outra coisa mais importante do que aquele momento. Provavelmente tu pode estar escutando esse vídeo lavando uma louça, tomando banho, fazendo comida. De repente tu pode estar no celular, agora a gente tem a sobreposição de janela, tu pode estar mexendo até em outro aplicativo e tu tá me ouvindo enquanto eu tô falando. Mas no momento em que tu está em uma reunião, principalmente uma reunião de qualificação, uma reunião de diagnóstico, onde tu vai perceber se aquele cliente, se aquela oportunidade realmente é algo que vai ser bom para o teu negócio e para aquela pessoa, não existe outro momento, não existe outro local e não existe outra pessoa. O que importa é o momento em que eu estou agora, que é a minha reunião contigo, é o local que eu estou, que é nesse meet aqui, nesse call, e as únicas pessoas que importam somos nós que estamos aqui. Eu, tu, ou eu, tu, teu sócio. É isso que importa, sabe? Atenção plena, escuta ativa, interesse genuíno, né? Inclusive tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que é o meu framework, a minha mentalidade presente em todo o processo comercial, que fala muito sobre isso, sobre a escuta ativa, sobre interesse genuíno. Eu vou deixar o vídeo aqui para tu lembrar depois, então não te preocupa. O que eu quero dizer é que antes de tu sair, assim, não vou dizer para tu excluir a pergunta do como é que tá o tempo aí, não vou dizer para tu excluir o fala de onde, mas adapta isso. Poxa, tem o Google, cara. Vamos lá, vou falar com alguém que tá, sei lá, na Bahia, Salvador. Temperatura em Salvador, na Bahia. Aí eu vou lá e vou olhar. Se eu quiser falar de tempo, eu não vou perguntar como é que tá o tempo aí. Eu vou dizer pra ele, cara, pô, tava olhando aqui no Google, tá um calor hoje aí, né? Como é que é Vamos supor que eu nunca fui. Nunca fui. Como é que é aí na Bahia? Eu tenho muita curiosidade de saber. Quando diz que a temperatura tá em 30, a sensação térmica é de 30 mesmo ou parece que nós estamos em 35? Porque aqui no sul, às vezes a gente tá em 13, mas a sensação térmica é de 10. Uma coisa um pouco diferente. Um pouco diferente. Eu te aconselho e te recomendo fortemente tu começar o rapport, já que tu tem que fazer, e é importante isso, as pessoas se conectarem, começar com leveza para depois a gente ir para a parte mais séria. Eu sugiro tu fazer exatamente como eu te disse. Traga algo relevante. E assim, uma mudança em tempo real aqui. Não importa a ordem, se tu vai falar do tempo e depois da empresa da pessoa, ou da empresa da pessoa ou do tempo. Mas traga esse elemento empresa da pessoa, ou a pessoa mesmo. Se ela é uma marca pessoal forte, né? Por exemplo, eu sou a marca da minha empresa. Então tu vai encontrar muito mais coisas minhas do que da minha empresa na internet. Então, pô, traz uma coisa minha. Eu vi tua última publicação, ou eu vi uma publicação tua lá que fala sobre tal coisa. Busca um ponto de conexão real e genuíno. E aí depois, se tu quiser falar de tempo, ok, fala, entende? Ou se tu quiser falar de tempo, fala de um jeito diferente, mas depois traz alguma coisa ali que mostra que tu
pesquisou aquela empresa, que mostra que tu não tá ali só para fazer perguntas e vender, mas que tu realmente te interessou em entender um pouco mais do universo dessa pessoa. Uma das conversas que eu tive essa semana é com o dono de uma empresa que é uma indústria que vende para B2B. E eu vi na publicação dele que ele fala algumas coisas sobre vendas. E aí eu perguntei para ele se ele tem alguma coisa de serviço, de solução específica para vendas do B2B, sabe? E quando eu falei isso, ele é uma pessoa que estuda vendas também, a gente se conectou por isso. Ele olhou e disse assim: tu fez o tema de casa, né? Eu disse: sim, eu tenho que fazer o tema de casa, eu não tô aqui só pra gente conversar e eu quero tentar te vender, eu tô aqui pra te conhecer, pra conhecer a tua empresa, pra entender realmente o teu cenário e ver se a gente pode se ajudar. E sim, em algum momento tu pode fazer o espelhamento. Eu confesso que eu não sei se faço, tá? Porque se eu faço é muito sem perceber. Eu confesso que eu não sei se faço. Mas por que eu vou dizer pra ti que eu não sei se faço? Porque eu tô tão focado na pessoa, tô tão focado em escutar, eu tô com um interesse genuíno lá no alto, que eu tô prestando atenção na pessoa. E quando tu presta atenção na pessoa, às vezes acontece. Teve uma reunião que eu me lembro que o próprio cliente falou pra mim, porque eu tava um pouco mais próximo, tá? Vou me aproximar um pouquinho mais da câmera. Eu tava um pouco mais próximo, fazendo as minhas anotações e ouvindo ele falando com ele. Quando ele me falou uma coisa que eu senti a dor dele falando, eu fui pra trás e fiz uma expressão. E quando eu vi, ele tinha feito isso também. E foi sem querer. De novo, eu não faço isso propositalmente, eu não tô dizendo que não é válido, tá? Foi como eu disse, eu não sou o cara que gosto de dizer que isso não funciona mais, que tá tudo errado, que o que tá todo mundo ensinando na internet tá errado. Não é isso que eu quero dizer, não é a postura que eu quero ter no meu canal aqui, mas eu tenho um jeito que eu faço que eu acho legal, que eu gosto e que eu vejo que dá certo. E que, na minha opinião, é mais adequado. E aí eu trago aqui para dividir contigo. E eu percebi isso muito nessa semana. E eu gosto muito quando eu percebo isso, tanto que nas duas últimas reuniões que eu fiz, eu estava assim, eu estava sorrindo fazendo isso, porque eu disse assim: poxa, cara, é muito legal fazer isso. Tu entender de verdade da pessoa, tu entender de verdade do negócio da pessoa. Se tu não entende da indústria dessa pessoa, mas tu tentar entender do negócio dela minimamente para começar uma reunião, sabe? E aí sim, depois se tu tiver que a pessoa coçou o nariz, coça o nariz, se a pessoa mexer no óculos, mexe no óculos, se a pessoa coçar o ouvido, coça o ouvido. Se tu achar que funciona, que vale, que beleza, mas tente trazer outras coisas antes que não sejam apenas o fala Dailson, tudo bom, cara? Tá falando de onde aí? Minimamente tu tem que saber de onde eu tô falando, cara. Tu já me trouxe para uma reunião, ou eu já te procurei para fazer uma reunião. Se tu me prospectou, tu sabe de onde eu sou. Se eu vim do embalde, eu deixei meus dados contigo. Tu tem que minimamente saber de onde eu tô falando. E a gente percebe muito isso, é bem comum. A gente ver em algumas calls o pessoal começar exatamente assim. E aí eles procuram um ponto de conexão, sei lá, se eu visitei a cidade, eu conheço um pouco a cidade. Se eu sei alguma coisa, se eu tenho algum amigo, parente da cidade, eu falo da cidade. Isso é padrão. E, de novo, tá tudo bem tu fazer isso. Eu acho que não tem problema. Mas eu percebo que tu fazer do jeito que eu comentei, ele traz uma diferenciação muito maior. Mostra que tu fez o dever de casa, como disse essa pessoa que eu conversei essa semana. Mostra que tu fez o dever de casa, que tu minimamente tirou 10 minutos para conhecer a empresa. Eu geralmente, quando eu sempre boto atividade para fazer isso, para eu não esquecer, 10 minutos antes. Mas quando eu lembro, um dia antes, se eu terminar o meu expediente e as atividades principais, e aí poxa, eu tenho uma reunião amanhã com o Adailson. Vou dar uma olhadinha aqui já. E já deixo pronto alguma coisa, alguma anotação. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar hoje em dia, sabe? Para chegar na reunião trazendo alguma coisa mais relevante. Então, só para repetir e contextualizar o que eu falei aqui, o rapport do jeito que tu deve ter aprendido, ele pode ser feito do jeito que tu já faz. Não tem problema, eu não tô dizendo que é errado, mas eu acredito que é muito mais efetivo, muito mais leve, muito mais profissional tu fazer
diferente. Tu buscar uma conexão relevante com aquela pessoa. Tu não precisa necessariamente, tu não é obrigado a saber tudo da cidade da pessoa. Então tu pode buscar uma informação sobre ela ou sobre a empresa dela e começar a conversa com isso. Se tu quer falar sobre a localização da pessoa, sobre a temperatura naquele momento, não chega perguntando, faz olha rapidamente. Pô, tu tem o número da pessoa, olha o DDD, pergunta o DDD. E aí vamos lá, Rio Grande do Sul. Pô, eu vi que teu DDD é 51, tu é de Porto Alegre mesmo? Se tu não viu que a Provém to Be é de Porto Alegre, pergunta. Mas fala de onde? Poxa, como é que tá o tempo aí? Ah, tô vendo que tu tá, que nem agora, tô aqui com o meu blusãozinho de lã. Pô, tô vendo que tu tá de blusão aí, tá frio? Não, tá fazendo 40 graus, entende? Busca uma conexão relevante com aquela pessoa. Energia, sempre busca a energia, sabe? Sempre entra na reunião com energia. E aí sim, a parte mais importante, só o que importa é aquele momento, aquelas pessoas e aquela hora. Eu tô aqui contigo e é só o que me importa. Momento presente, escuta ativa e interesse genuíno. E aí, falando sobre isso, vou te convidar para ver esse vídeo aqui que é a mentalidade comercial que tu tem que ter em todas as etapas. Também te convido para se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos conteúdos, porque tem bastante coisa legal para vir aqui. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!